Glória a Deus. Fecha seus olhos. Ora nós te louvamos pela unção, Pai. Nós te louvamos pelo Santo Espírito. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Pelo teu amor, Senhor. Pela tua misericórdia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Nós te bendizemos, Pai. Porque tu és bom. Tu és bom, Senhor. Te amo, Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. 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 Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Que unção gostosa. Aleluia. 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 Abra comigo, irmãos. Em Juízes capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 12. Aleluia. Oh, glória. Todos encontraram? Amém? Diz assim. Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor é que está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Desculpe. E o Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Amém. Aleluia. A palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, irmãos, diz respeito a quem nós somos. De que forma Deus nos vê. Porque se você for perceber, algumas pessoas que são citadas na Bíblia, a maior parte delas, elas se viam incapazes e impotentes de executarem aquilo que o Senhor tinha comissionado para elas. Mas o interessante é que é a forma como Deus nos vê é que é a nossa realidade. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você. Porque o diabo tem constantemente trazido mentiras para o povo de Deus. Querendo dizer que ele não pode, que ele não é capaz, que ele não vai ter essa capacidade de executar isso, mas isso é uma mentira. Porque a verdade é a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor é que prevalece. Não é a palavra do diabo. Porque nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, irmãos. Então, se existe alguma coisa que ele sabe fazer, é mentir. E tudo, então, mentira não é verdade. E foi o que aconteceu com Gideão. Gideão, a Bíblia fala que eles estavam nesse período, por causa dos midianitas, eles estavam colhendo escondidos. Por quê? Porque o exército de Midian, dos midianitas, sempre que eles estavam no período da colheita, eles chegavam e saqueavam tudo, irmãos. Mas o Senhor chega para ele e diz: poderoso guerreiro. E isso é tremendo, irmãos, porque ele não se via dessa forma. Se você for perceber, nesse trecho da Bíblia, fala que ele estava escondido. Ele estava tímido. Até pelas palavras que a gente vê aqui, você percebe que ele estava dizendo, ele não estava acreditando naquela realidade que Deus estava dizendo a ele. Ele não se via daquela forma. E até o momento dele não se ver dessa forma, ele continuava padecendo. E é isso que o diabo quer fazer com o povo de Deus. Fazer com que eles se vejam pequenos, incapazes, insuficientes, para que ele possa estar pisando sobre o povo de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus para nossas vidas. Amém? E foi isso que o Senhor disse a ele: você é um poderoso guerreiro, Gideão. Vai nessa força. Vai, porque eu serei contigo.
E é isso que Deus tem dito cada dia à nossa vida, irmãos. Para que você avance, para que você não retroceda, para que você reconheça. Porque o diabo tem inventado mentiras no meio do povo de Deus. Ele tem tentado desestimular o povo de Deus, fazer com que o povo de Deus pare. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse que porventura acharei fé quando vier. E fé, quando Jesus está se referindo, irmãos, ele não está se referindo no mundo não, é dentro da igreja. Isso por causa de quê? Por causa do diabo. Das mentiras do diabo, que fica plantando no coração do homem. Mas conosco é diferente, irmãos. Porque nós temos o Santo Espírito de Deus para nos avisar e nos trazer esclarecimento a respeito de todas as coisas. Nós não vamos ficar desapercebidos. O diabo não vai armar ciladas contra a nossa vida porque nós temos o seu Santo Espírito para nos fortalecer. E é isso que ele está querendo fazer hoje. Trazer luz, trazer esclarecimento para que você não deixe que o diabo faça e que se torne uma realidade na sua vida. Porque ele está dizendo que você é um poderoso guerreiro. E não é à toa. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta. E se ele diz que você é um poderoso guerreiro, você é um poderoso guerreiro. Você é poderoso em obras. Por quê? Porque o maior habita dentro de você. Muitas vezes o diabo coloca na cabeça da gente, lança, eu sei que não vem só para a minha vida, vem para a sua vida também. Mentiras. Dizendo tipo, você está vindo de uma família que é complicada. Você está vindo de uma situação complicada, você está se esquecendo do que você cometeu de erro na sua vida, antes de aceitar Jesus. Ele traz acusações, irmãos. Um dos nomes dele é acusador. Mas a palavra do Senhor diz que não existe, irmãos, nascimento que não seja com o propósito de Deus. Se você nasceu aqui, você é fruto da vontade de Deus. Você é fruto da vontade divina. Você é alguém especial. Não pense que você foi lançado nessa terra como uma batata, para jogado e nascer no meio do templo e deixar que o tempo e as circunstâncias te levem de um lado para outro. Isso é uma mentira do diabo. Porque a vontade de Deus para a sua vida é que você vença, que você cresça, prospere, que você possa dar bons frutos e que seus frutos permaneçam. Essa é a vontade de Deus. Amém? Então não acredite. Se nós formos abrir lá em Jeremias 1:5, vamos abrir lá, irmãos? Aleluia. Aleluia. Vê o que é que a palavra de Deus diz. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ou seja, irmãos, perceba que Deus nos conhece antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Ou seja, então o seu relacionamento, a sua origem não se dá aqui na terra. A sua origem se dá em Deus, lá no céu. Ele disse, antes que você se formasse como? De forma corpórea, carne. Ele disse, eu te conheci. Você foi conhecido de Deus. Então você não pense que o seu nascimento foi algo errado. Foi fruto de eu não sei a sua origem, fruto de um relacionamento errado, mas eu quero lhe dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. Você não precisa, porque isso é uma mentira do diabo, viver com condenação. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre da condenação do mal. Não pense dessa forma, porque o diabo quer parar a carreira de muitas pessoas que têm um chamado maravilhoso, mas ele está querendo parar, com mentiras, dizendo, você, eu não sei, Deus está mandando eu falar isso, irmãos, e eu vou falar. Você é fruto de um relacionamento fora do casamento. Você não tem culpa, irmãos, mas eu quero lhe dizer que a glória de Deus pode se manifestar através da sua vida. Eu não estou dizendo que foi correto, mas eu quero lhe dizer que o seu nascimento tem um propósito, para que o milagre de Deus possa se manifestar em meio ao caos. Amém? Então não pare. Eu não sei qual é a circunstância que aconteceu, pelo que veio, mas eu quero lhe dizer que quem está aqui hoje, o Todo-Poderoso, ele tem a capacidade de transformar as coisas que estão no caos em ordem. Transformar a desordem em ordem. Transformar o caos em bonança. Aplanar os caminhos que estão tortuosos. Deus está aqui para isso, irmãos. Para fazer na sua vida. Então não aceite.
Nunca mais, quando o diabo vier lançar seta sobre sua vida, pensamentos errados, contrários, dizendo que não vai dar certo, que você não é capaz disso, que você está sendo um atrevido, um ousado. Pense, irmãos. Nós somos da fé. A Bíblia diz que nós somos da fé. Nós somos guiados pela inspiração que não se vê, irmãos. Que não se vê. Perceba que quando uma mulher, hoje se está comemorando o Dia das Mães, eu queria também dar parabéns a todas as mães. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Mas quando a mulher está para dar à luz, irmãos, quando ela sabe que ela está grávida, nasce uma inspiração dentro do coração. A inspiração da maternidade. Ela nem sabia, irmãos, mas surge uma inspiração. De algo que não aconteceu ainda, mas ela crê. Toda a vida dela, toda a cabeça dela começa a mudar e se voltar para um nascimento. E é interessante que até o próprio nome se chama dar à luz. Ou seja, trazer a existência, trazer luz de algo que passou quantos meses dentro dela, que aparentemente ninguém sabia, ninguém via. Hoje a gente já tem recursos para ver através de uma ultrassom o que está acontecendo, mas antigamente não. Mas eu quero lhe dizer que Deus tem também essa capacidade de lançar no seu coração visões, lançar sonhos, lançar inspirações, e depende só de você, irmãos. Sabia que o diabo não pode lhe parar? Ele nunca vai poder lhe parar, irmãos. E ele sabe disso. Mas a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. E ele vai fazer, a Bíblia diz que ele faz astutas ciladas. E astutas ciladas, irmãos, ciladas se parecem com coisas reais. Mas na verdade só se parecem. Não é a realidade dos fatos. Porque o que se vê, irmãos, é momentâneo. Mas o que não se vê, a Bíblia fala, diz que é eterno. Isso é que é eterno. Nós fomos frutos, irmãos, de algo que foi feito por Deus, como eu falei para vocês. Nós nascemos antes em Deus. Somos frutos do invisível, do sobrenatural. Então você não vem de uma linhagem comum. Porque se você aceitou a Jesus, você faz parte da linhagem de Deus. Então não aceita o diabo estar trazendo condenação para a sua vida, lhe dizendo que você não vai ser capaz, irmãos. Ele tem dito isso para mim, para a minha vida, esses dias. E eu recebo, irmãos. Porque eu não posso parar de caminhar. Você não pode parar de caminhar. Não há prazer no Senhor quando nós retrocedemos, irmãos. Mas nós fomos feitos para avançar. Amém? Aleluia. E eu quero lhe mostrar. Apesar do diabo dizer mentir, trazer mentiras na nossa cabeça, mas eu vou lhe mostrar como os nossos inimigos nos veem. Vamos abrir lá em Juízes novamente? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Oh, glória. Juízes 8, versículo 18. Aleluia. Isso aqui foi Gideão, irmãos. Depois que ele recebeu aquela palavra, ele começou a guerrear contra os midianitas. E ele capturou os príncipes dos midianitas. E ele está dizendo assim: então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E ele respondeu: eram como você. Responderam: cada um tinha um porte de um príncipe. Ou seja, veja como os nossos inimigos nos veem, como o porte de um príncipe. Existem outras versões que diz como filhos, vocês têm aparência e postura de filhos de um rei. Então é dessa forma que o inimigo vê você. Não pense que o inimigo vê você como um pequenininho, como alguns dizem aí, como um verminho. Não, irmãos, isso é uma mentira. Eles, quando olham para você, ele vê você como um rei. Ele vê você como uma pessoa ousada. Por isso que há confusão na cabeça deles. Eu já vi muitas pessoas aí do mundo chegar e fazer, eu não entendo. Como é que eles estão numa condição tão diferente e eu vejo eles cantando como se não tivesse nada acontecendo? Por quê, irmãos? Porque nós somos filhos do Altíssimo. Nós não somos regidos pelas condições que estão acontecendo ao nosso redor. Nós somos regidos pelo nosso reino de origem, que é o reino celestial, irmãos. Esse é o reino que nós trazemos para nós. Essa é a nossa verdadeira realidade. Perceba que muitas vezes, eu vou até contar no sentido inverso. Porque é que o mal dessa geração agora se chama depressão. Mas você olha que muitas das pessoas que estão sofrendo de depressão, tudo ao seu redor está em ordem, irmãos. Eu conheço pessoas que sofrem desse mal, mas você pergunta, ela está em crise financeira? Não. Ela está em crise amorosa? Não.
Ela tem problema, ela tem filhos? Tem filhos. Tem emprego, mas está em depressão. E está largando todas essas coisas. Por quê? Porque falta algo aqui dentro, irmãos. Então não são as coisas externas que fazem com que você seja realizado, mas sim você ter a Deus como seu Senhor. Que o Altíssimo, o autor e consumador da nossa vida, vinha habitar dentro de você. Isso faz toda a diferença na humanidade, irmãos. Esse é um mistério que a humanidade não entende, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Isso é um mistério que muitas pessoas até hoje não sabem dizer. Não sabem explicar porque aquela pessoa que roubava não rouba mais. Psicólogo não sabe responder por que isso. Uma mudança tão radical de comportamento. Aquele que vivia, que tinha prazer em roubar, que tinha prazer em se drogar, hoje ele não tem mais prazer. A Bíblia diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, a pessoa que vivia num ambiente totalmente diferente, hoje ele encontrou prazer no Senhor. Encontrou prazer. Então, é algo que só se entende através do Espírito, irmãos. Só se entende através do Espírito. E é isso que Deus está fazendo na sua vida. Lhe transformando dia após dia, lhe robustecendo por dentro dia após dia. Para quê? Para que você possa estar rompendo. Rompendo em fé. Rompendo aqueles limites que você desejou. Porque o Senhor, se o Senhor colocou no seu coração, irmãos, eu sempre percebo como aquela profecia que o homem de Deus foi levado a um deserto, um vale de ossos secos. Quando se apresenta a mim qualquer desafio, vem que eu começo a pensar e o Senhor sempre vem no meu coração e diz: é possível? É possível que isso aconteça? Porque Deus sabe que isso já é possível, mas Ele quer saber se você vai lançar fé para esse propósito. Como a Ana Lígia falou, Ele quer saber se você vai lançar fé para essa semente. Então, sementes gigantescas, irmãos, têm chegado na nossa mão. A princípio, irmãos, é como uma semente de coentro. É como um grão de mostarda. Parece tão pequeno, irmãos. Mas é tão gigantesca, irmãos, essa semente. É tão gigantesco esse propósito, ele vai te levar, vai te apontar tão distante, irmãos. Então não subestima. Não aceita a mentira do diabo dizendo que você não pode, dizendo que você não vai conseguir, porque você em Cristo pode. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não permita o diabo dizer que você não pode, que você não tem liberdade de chegar na presença de Deus com ousadia e confiança. Porque é mentira. Você é um dos que tem liberdade. Se existe alguém nessa terra que tem liberdade, são os filhos de Deus, de estar na presença. Outros aí acham que tem que fazer sacrifício, tem que fazer oferendas para chegar, para talvez ser aceito. Mas nós não. A Bíblia diz que nós cheguemos com confiança à presença do Senhor. Cheguemos com confiança, irmãos. Porque você tem acesso. Você é um privilegiado. Você é um aceito por Deus. O Senhor te revestiu com a couraça da justiça, irmãos. A couraça da justiça, em outras palavras, ele está dizendo, ele está revestido com a minha aceitação. Ele é uma pessoa que tem plena aceitação minha. Ele pode entrar na minha presença e chegar ao meu trono na hora que ele quiser. Então, por que é que a gente está perdendo tempo, irmãos? Vamos viver na presença, com consciência. Vamos aproveitar. Eu estava sentado aqui, agora no momento do louvor, rapaz, eu vendo, rapaz, como é gostoso estar na presença de Deus. Como é gostoso, irmãos. Como é bom. Como é bom. Não há lugar melhor, irmãos. Porque é um lugar onde o tempo, a noção de tempo, ela some. Quando você está na presença de Deus, de fato, com consciência, porque nós já vivemos na presença de Deus, mas muitas vezes o que nos falta é consciência de que estamos diante dela. Mas quando a gente cria essa consciência, meu irmão, a noção de tempo e de espaço, ela some. E é o que acontecia com Adão antes do pecado. Adão nem percebia que estava nu, percebia, irmãos. Porque a noção de tempo para ele não existia. A comunhão era tão grande com Deus porque a noção de tempo e espaço para ele não existia. Mas quando o pecado chegou, ele até percebeu que estava nu. Por isso a gente tem que desenvolver isso, irmãos. Porque eu garanto que você vai ser projetado, irmãos. Você vai ser projetado para frente. Você vai ser exemplo para a sua família. As pessoas vão chegar na sua família e te perguntar: eu quero estar perto de você, porque é bom estar perto de você. E você vai se perguntar: mas por quê? Se lembra?
que é o favor de Deus sobre sua vida. As pessoas, as multidões queriam estar perto de Jesus quando ele estava aqui na terra, irmãos. Por que era? Porque ele tinha sempre uma palavra boa, irmãos, para as pessoas. Ele emanava vida, ele emanava alegria, ele emanava paz. Ele, na verdade, era a personificação de Deus aqui na terra. E nós temos que ser seus imitadores. O Senhor diz que nós devemos ser seus imitadores aqui na terra. Você é alguém tão privilegiado, irmãos. Vamos abrir lá a Bíblia. Vou pegar aqui essa referência. Abra lá em Isaías 14. Aleluia. Veja como perceba como nós somos privilegiados. Aleluia. Isaías 14, versículo 13. Isso aqui era o diabo, irmãos. Por que o diabo tem tanta raiva da humanidade? Diz assim: você dizia no seu coração: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas. Essas estrelas aqui, irmãos, representam os anjos. Era o diabo dizendo que ia erguer o trono dele acima de todos os anjos de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Isso era a vontade do diabo, ser semelhante ao Altíssimo. Mas o que foi que aconteceu? Deus disse: não. Você não vai nunca. Ele fez para o contrário, mandou ele vir para a terra, derrubou como um raio, fez ele cair como um raio aqui na terra, e fez sabe o que, irmãos? Vamos ler lá em Gênesis 1, 26. Aleluia. Gênesis 1, 26. Disse assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus, o diabo, quando ele quis ser semelhante a Deus, Deus mandou, destituiu ele da posição que ele tinha, colocou aqui na terra e ainda fez o seguinte, irmãos: criou o ser humano, a imagem e a semelhança de Deus, que era o que o diabo queria ser, semelhante ao Altíssimo, e ainda disse: subjugue a terra onde o diabo está, domine. Aleluia! Não sei se eu estou conseguindo transmitir o que Deus quer dizer com isso. O diabo queria ser semelhante a Deus, mas Deus não fez só tirar ele do céu. Deus tirou ele para a terra, para algo inferior, e ainda lá na terra criou alguém que era semelhança, para dominar ele aqui na terra. Amém? E essa pessoa é você e eu, irmãos. Amém? O pecado fez com que alguns perdessem, mas só a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor, Salvador, você foi restituído a essa posição novamente, irmãos. Então hoje você tem toda a autoridade de subjugar a terra, irmãos, de dominar. Então é uma mentira do diabo quando algumas pessoas dizem: o diabo fica me atormentando. É mentira, você quem atormenta o diabo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós viemos aqui, estamos aqui na terra para desfazer. Jesus está aqui para desfazer as obras do diabo. Então ele está fazendo alguma coisa, você chega, em outras palavras, você chega e acaba, derruba o barraco dele. Somos nós que atormentamos ele. É você que desmancha a festa dele. Não é ele que desmancha a sua festa, não. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque onde você chega, você acaba com a festa dele. Acaba com a festa dele. Porque lá em cima ele já sabe que ele não tem força. E aqui embaixo ele sabe que Deus criou alguém semelhante a ele. Ao Altíssimo. E esse alguém é você. Esse alguém é você. Então não aceita a mentira do diabo, irmãos. Não aceita ele dizer que você não pode, porque tudo posso. Diga, sempre que o diabo vier dizer alguma mentira para você, que você não vai conseguir vencer, irmãos, você vencerá.
Você vencerá. Diga, eu vencerei para a glória de Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Diga, irmãos. É como o pastor Bud dizia, não é fácil a gente glorificar aqui na igreja, mas em casa, irmãos, quando vier a diversidade, a mentira do diabo, lá é o local que você mais precisa usar, irmãos. Então use, irmãos, essa palavra. Não aceite essas mentiras do diabo dizendo que você não vai poder, porque você pode. Você tem todo o direito de estar aqui. Esse lugar é para você. Esse lugar, essa comunhão é sua, é para você. O diabo tem tentado afugentar pessoas de dentro da igreja com mentiras, mas esse lugar é seu lugar. Perceba que com Pedro não foi diferente, irmãos. Pedro, quando estava com Jesus, ele disse que nunca ia negar Jesus, e ele negou 3 vezes Jesus. Teve um momento até que Pedro disse que nem conhecia. E o diabo, ele é acusador, irmão. Você acha que ele não acusou Pedro? Dizendo, que foi complicado. Os outros correram, mas você foi demais, viu, Pedro? Você, além de ter fugido também, quando a situação apertou, você ainda disse que nem conhecia ele. E negou ele por diversas vezes. Eu penso que o diabo fez isso, irmãos. Mas a vontade de Deus, Deus nunca vai descartar você. Deus não é como os homens que gostam das pessoas mediante as condições, as propostas de troca de relacionamento que a gente faz. Eu sou seu amigo se você for bonzinho para mim. Deus não é assim. O amor de Deus, ele não está condicionado, irmãos. Não há condição, não há critério para Deus lhe amar. É tanto que quando Jesus ressuscitou, que as mulheres foram lá no túmulo dele, que o anjo apareceu, diz, avisa aos discípulos e a Pedro. Ou seja, ele mencionou a Pedro, porque ele sabia que o diabo estava acusando ele. E Pedro não se sentia mais um cristão, um seguidor de Cristo. Mas os anjos disseram, avise aos discípulos e a Pedro. Da mesma forma, o Senhor hoje está chamando você. Dizendo, eu quero que você venha estar comigo. Eu quero que você possa estar reinando em vida comigo aqui na terra. Essa é a vontade de Deus. Não ande se sentindo à toa, sem perspectiva, irmãos. Porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Se você ainda não descobriu, irmãos, comece a orar, a buscar a Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, que Ele tem projetos, irmãos. E não acho que os projetos de Deus se limitam apenas no campo missionário, irmãos. Não se limita. Ele quer que os filhos de Deus sejam, na verdade, os donos dessa terra. Sabia, irmãos, que a terra seria outra? A Bíblia fala que quando um justo governa, o povo se alegra. Então é necessário que Deus tenha pessoas nas mais diversas esferas. Quer seja na justiça, quer seja no executivo, no legislativo, no segmento privado. Deus quer vocês em todos os lugares. Por quê? Porque isso aí é luz. É luz onde você estiver, irmãos. É luz em meio às trevas, irmãos. E luz vai chegando, esclarecimento vai chegando e a realidade vai mudando. Nós somos parte da realidade. É como ela falou, a semente está aqui, mas você tem que moer a semente. Moer a semente e fazer o bolo. Ou seja, você tem que impor fé e esforço para que aquilo aconteça. Eu sei que muitas coisas acontecem rápido, irmãos, mas outras demandam tempo. Mas a Bíblia diz que nessa caminhada você não se cansará. Amém? E se for algo que possa ser resolvido rápido, ele diz que você vai correr e você não vai se cansar. Mas se for algo longo, ele diz que ele vai caminhar e não vai se fatigar. Amém? Porque isso é a graça de Deus para a sua vida. Isso é o favor de Deus para a sua vida. Ele diz que você vai voar, correr, voar, subir como asas da águia, irmãos. Ou seja, ele tem ascensão rápida para muitos aqui. Muitos, quem são esses muitos? Aqueles que creem. Deus tem ascensão. Ele diz que ele vai subir como asas da águia. Perceba, a águia é um dos animais, dos pássaros que mais voam rápido, irmãos. Eles conseguem atingir uma velocidade absurda. Se eu não me engano, é mais de 200 quilômetros eles conseguem. Então imagina, algumas pessoas disseram, mas esse é o irmão que estava ali, que estava naquela condição e hoje já está ali. É, irmãos. É o voo da águia. É o que Deus tem planejado para você. Ah, você vai dizer, irmão, é difícil. É. Se você está vendo dessa forma, irmãos, eu acredito que vai ser difícil. Mas se você crer, tudo é possível. Porque Deus está nesse negócio, irmãos. Deus está contigo.
Se você está falando algum projeto, está pensando em algum projeto segundo a palavra, a Bíblia diz que você tem da parte de Deus o sim e um amém, irmãos. E quando Deus diz o sim e um amém, irmãos, está estabelecido no céu, na terra, é fichinha, irmãos. É fácil demais de acontecer. Então se alegre, irmãos. Começa a se alegrar antes das coisas acontecerem, porque é bom. É bom se alegrar antes das coisas acontecerem. Tem, tem um prêmio todo sobrenatural da parte de Deus. Sabe que quando você se alegra antes da coisa acontecer, irmãos, eu acho que os anjos vibram. Eu particularmente fico olhando, eu acho que os anjos vibram, Deus vibra, porque ele diz, rapaz, verdadeiramente ele está se movendo em fé. Verdadeiramente ele está crendo em mim. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. É assim, irmãos. Deus tem, irmãos. Deus tem é que eu não estou conseguindo expressar, mas Deus tem algo de forma, com uma vontade tão grande de nos projetar para longe, irmãos, para o alto. A gente é que está subestimando, irmãos. Essa unção está disponível nesses dias, irmãos. Nós somos. A Bíblia diz que a natureza, a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E o que é a revelação? É eles demonstrando aquilo que eles foram chamados para demonstrar aqui na terra, irmãos. A criação, irmãos. Todo o planeta ele deseja ver a revelação dos filhos de Deus. E o que é que está faltando? Só crermos, irmãos. Sabermos e que temos consciência da nova realidade na nossa vida. Precisamos transformar nossa mente para que a natureza veja. A natureza anseia a revelação. A natureza, a Terra, o planeta Terra, tudo que nele há, deseja ver a glória de Deus revelada em você. Aleluia. Então não subestima, irmãos. Não subestima quando as pessoas chegarem para você e pedir a você para orar, e você, para que elas estão doentes, talvez não vai nem precisar ser você orar. Porque ele chamou você para curar enfermo, não foi para orar para enfermo. Amém? Chegar perto de você, você perceba que Jesus ele não chegava e orava pelos enfermos. Ele curava os enfermos. Ele ministrava cura aos enfermos. Ele ressuscitava os mortos. Ele multiplicava com pão. Amém? Ele tirou moeda, mandou tirar moeda da barriga de um peixe, irmãos. Então o milagre é para acontecer. Nós ainda estamos, eu percebo assim que chegou esse tempo, irmãos, que Deus quer que o milagre aconteça instantaneamente. Eu tenho falado aqui e tenho falado pelo Espírito de Deus, irmãos. Porque eu percebo que toda vez que estou estudando para alguma coisa, termina chegando e acontecendo dessa forma. Não é que eu queira, mas é Deus que quer fazer milagres, irmãos. Ele quer fazer coisas que quando você coloca as mãos, o conserto chega, o resultado chega, a provisão chega. Eu não sei, irmãos. É Deus. Perceba que todo milagre um dia foi um problema. Eu não sei se você já percebeu isso. Todo milagre um dia foi um problema. Então você, e quem tem a solução? Você. Você é quem tem a solução. De chegar e diga, haja luz em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Levante e ande em nome de Jesus. Abra-se a porta em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu lhe digo, seja conforme a sua fé. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o dia de nós chegarmos, irmãos, e estamos chamando à existência as coisas. Chame a existência, irmãos. Chame a existência. Não cale, irmãos. Não se cale, porque a natureza quer ver a revelação da sua vida. Quer ver sua vida se revelando. A glória que está dentro de você do autismo sendo revelada. Onde você estiver. Onde você estiver. E isso é para mim também, irmãos. Não pense que Deus não está tratando isso comigo. Me chamando a ser mais ousado. Me chamando a romper em fé, assim como chama você. Nesses últimos dias, Deus está chamando a romper em fé, a ser ousado, a ser intrépido. É isso que Deus quer ver você, irmãos. Deus quer ver você em intrepidez, em ousadia. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela estava desempregada e ela orou o Senhor e ela disse que o Senhor mandou ela ir num prédio aí do tribunal, não sei qual era o tribunal de justiça. E ela chegou e
se apresentou à secretária, ela disse, pois não. Ela disse, não, porque eu vim aqui porque o Todo-Poderoso mandou eu vir aqui. Aí a mulher, Todo-Poderoso? Ela disse, sim. Mas quem é? Ela disse, o Filho de Deus mandou eu vir aqui. E disse que eu falasse com o encarregado desse setor aqui. Aí a pessoa meio que ironizou, mas transmitiu o recado. Quando chegou lá, que disse, não, que ela está dizendo aí que é filha do Todo-Poderoso e que ele disse que ele mandou vir falar com você aqui. E eu acho que o homem, no momento, ele achou meio absurdo, mas disse, vamos ver quem é isso. Mas ele não percebe que Deus é quem estava tratando com ele. E ela disse, Deus mandou eu vir aqui porque disse que você tem um emprego para mim. E ele disse que eu podia vir chegar porque você tinha um emprego certo para mim. E ele disse, rapaz, e não é que eu tenho mesmo uma vaga de emprego aqui? E eu não sabia quem colocar. Pois Deus mandou que você me colocasse. E ela pegou o emprego, irmãos. Vai se você não é ousado em fé. Fosse racionalizar. Percebe, irmãos, que quem tem obtido milagre não racionalizou, não, irmãos. O que estava paralítico chamou os amigos e subiram pelo telhado. Irmão, você quer coisa mais absurda do que essa? Se você fosse olhar, dizia, rapaz, que cara louco, podia esperar não a fila terminar para falar com Jesus, mas não, irmão, é o seu milagre. Você quem determina a urgência do seu milagre. Tem gente que está ganhando achando que tem tempo, vai ter tempo, irmão. Se você acha que tem tempo, o seu milagre se manifestar, amém. Mas tem uns que têm um senso de urgência maior. E Deus quer abençoar esses. Por quê? Porque nós somos dignos, irmãos. Vamos abrir lá comigo a Bíblia, lá em Lucas 13, para mostrar a você. Aleluia. 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 Não se veja como vítima, irmãos. Eu não sei se você sabe qual é o significado de vítima, mas vítima é alguém vencido, alguém derrotado. Mas Deus diz na palavra que você é vencedor. Amém? É assim que nós devemos nos ver. Lucas capítulo 13, versículo 16. Aleluia. Oh, glória. Diz assim, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que o prendia, que a prendia? Amém? Ou seja, isso aqui foi no momento que Jesus estava curando essa mulher, que a Bíblia fala que ela fazia 18 anos, 18 longos anos. Ou seja, era tempo que desgastava ela. Não era tempo que se passava rápido para ela. Não era prazeroso, irmãos. Como muitas vezes a gente está aqui na igreja e diz, eita, já acabou o culto. Mas a Bíblia diz aqui que eram longos. Por quê? Porque trazia cansaço, enfado, canseira, dor, desânimo. Mas aqui a Bíblia, o que é que Jesus diz? Aí os fariseus começaram a questionar. Mas hoje, no dia do sábado, a lei diz que não era, que não é correto ser curado. E Jesus diz, essa filha de Abraão. Por quê? Porque ele sabia que os que eram filhos de Abraão não tinham direito, o diabo não tinha o direito de escravizá-lo. E muitas vezes alguns crentes têm achado que Deus pode trazer doença para elas. Mas não, irmãos, pelo contrário, Deus está procurando é curar, irmãos. Jesus está procurando é trazer cura, não é trazer enfermidade, não. E se o mundo coloca algum impedimento, não, mas isso aqui tem que se fazer aquele exame primeiro, para que esse milagre possa se manifestar. Ah, mas esse tipo aqui não tem isso. Não, irmãos. Jesus está dizendo, ele é filho de Abraão e ela tem o direito de ser curada hoje. Amém? Você tem toda a legalidade de ser curada. Agora perceba o inverso. Lá em Lucas também, vamos ver lá. Não, lá em Mateus. Que é a mulher Sirofenícia. O que é que aconteceu com ela? Mateus 15, 26. Ela procurou estar com Jesus e ela cria em Jesus. Ela recebeu a bênção. Mas veja o que foi que Jesus questionou ela antes. Mateus 15, 26. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, ele querendo dizer que quem é filho de Deus, quem é filho de Abraão, tem um privilégio, tem a prioridade. Amém? Mas ela, pela fé, nós sabemos que ela insistiu.
Disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas daquilo que sobra. E ela recebeu a bênção, mas o que eu estou lhe dizendo é que há um senso de justiça e de necessidade de Deus de lhe abençoar. Porque quando ele vê um filho de Abraão, um descendente de Abraão padecendo, Deus, em outras palavras, ele fica incomodado com aquilo, porque aquilo não é normal estar acontecendo. Por isso. E saiba que a Bíblia diz lá em Gálatas, não precisa se abrir. Diz agora, na Bíblia Viva, diz assim, e agora que somos de Cristo, somos verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Amém? Então, não aceite, irmãos, porque saiba que Deus tem urgência de lhe curar. Deus tem urgência de lhe promover. Deus tem urgência de lhe ajudar. Deus tem urgência em tudo que diz respeito a você. Se está acontecendo alguma coisa, ele faz, isso aqui é um descendente de Abraão. Espera aí, isso aqui não pode estar acontecendo. Não, mas é porque aconteceu porque ele forçou muito, porque aconteceu isso. O mundo tenta criar justificativa, irmãos. Mas Deus diz, espera aí, ele é descendente de Abraão, vocês não estão entendendo. Os descendentes de Abraão não podem parecer dessa forma. Veja Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. E a Bíblia fala que ele morava em Lodebar. Lodebar é uma terra seca. Um dos significados de Lodebar é terra que nem se planta e nem se colhe. Mas o que é que Deus disse através de Davi? Porventura existe alguém ainda da família de Saul que eu possa abençoar e usar de misericórdia de Deus para a vida dele? Ou seja, é assim que Deus está querendo nos ver. Deus está procurando, existe alguma coisa que eu possa fazer ainda pela vida do pastor Eduardo para abençoar mais e mais ele ainda? Deus está perguntando, Ele quer nos abençoar, irmãos. As mãos de Deus, o reino de Deus não está em racionalização como lá no Sudeste, não. Você não pode gastar mais do que tantos litros d'água, não. Não, irmão. Pelo contrário, é procurando. Existe mais alguma coisa que eu possa fazer para acumular ele de bênção? Perceba e se sinta desse jeito. Existe, você pode dizer, Senhor, obrigado, porque essa é mais uma oportunidade do seu nome ser glorificado aqui na terra através da minha vida. Perceba, tenha o propósito de ter as coisas para que o nome de Deus seja glorificado. E eu garanto, irmãos, que vai ser diferente. Se veja dessa forma. Se veja como alguém privilegiado. E vai ser assim na sua vida. Mude a sua mente, irmãos. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar, irmãos, com as leis desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós fizermos isso, irmãos, a gente vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então veja esses atributos, irmãos. É bom, é perfeito e é agradável. Tudo que Deus lhe dá, irmãos. Se não é bom, se não é perfeito e se não é agradável, irmão, não é de Deus. Porque a Bíblia fala que as bênçãos de Deus não nos acrescentam dores, irmãos. Então não aceite as mentiras do diabo. Se veja como alguém especial, alguém privilegiado, porque isso é que você é, irmãos. O Senhor foi do agrado de Deus nos dar o reino dele. E se ele já nos deu o reino aqui na terra, você tem que usufruir. A Bíblia diz que nós devemos reinar em vida. Reinar em vida, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha lá em Salmos, capítulo 5, vamos abrir lá. Aleluia. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Salmo capítulo 5. Aleluia. Oh, glória. Capítulo 5, versículo 12. Perceba como o Senhor lhe vê, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Amém? Se veja, irmãos. Se veja como alguém abençoado. Não aceita a mentira do diabo que as coisas são muito difíceis para você. É mentira, irmãos. Mude sua mente para que você possa experimentar, irmãos. Mude essa forma de pensar, de achar que não, porque é difícil demais, irmão, as coisas. Vai ser difícil, irmãos. Mude seu linguajar.
Comece a mudar a sua realidade, irmãos. Se a circunstância se apresenta a você, você tem a palavra. A Bíblia diz que você tem o escudo da fé e a espada do Espírito para destruir, irmãos. O escudo você protege, irmãos, mas com a espada, que é a palavra, você corta. Você chama a existência, você destrói os dados. Então nós não podemos nos calar nunca, irmãos. Nós temos que estar falando em todo o tempo a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo, irmãos. Em tempo e fora de tempo. É a sua necessidade. Eu sei que nós, enquanto irmãos, nós nos sensibilizamos e queremos ver, porque nós somos corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, que quando um padece nós sentimos, mas tem coisas, irmãos, que são suas. Tem bênçãos que são suas. Compete a você germinar e chamar e gerar isso dentro de você. As pessoas não poderão estar com você em todo o tempo, mas o Espírito pode estar com você em todo o tempo. O Santo Espírito, ele pode estar em todo o tempo, irmãos. Isso é tremendo, irmãos. Nós temos o Santo Espírito conosco. Eu estava meditando essa semana e disse, meu Deus, como nós seríamos perdidos? De fato, como a Bíblia diz, andamos cegos e errantes, porque, irmão, sem o Espírito Santo não dá, irmãos. Não dá. Não dá mesmo. E eu dou glória a Deus por isso, porque Deus, ele foi do agrado dele enviar o Espírito Santo. Por isso que Jesus dizia, vocês não sabem como é necessário que eu vá para o Pai. Porque ele sabia que algo sobrenatural maior ia acontecer. Ele disse, obras maiores vocês farão. Por quê? Porque o maior está habitando dentro de você. Não se sinta inferior, irmãos. O autor e consumador da vida está dentro de você. Dentro de você. Onde você chega, a Bíblia fala, vamos abrir lá onde fala sobre ser atormentado, queria mostrar a vocês. Aleluia. Deixa eu ver aqui onde há a referência. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, glória a Deus. Lá em Mateus 8:29. Vamos abrir lá para você ver. O que é que acontece quando você está usando e está vivendo aquilo que você foi chamado para viver. Aleluia. Aleluia. Mateus 8, versículo 29. Glória a Deus. Diz assim: Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo. Ou seja, o diabo está achando que tem só um tempo determinado para ele ser atormentado. Que foi quando ele fez o quê? Que ele expulsou o demônio dos gadarenos, dos 2 gadarenos. Amém? Então é isso que acontece, irmãos. Quando você chega num ambiente que você começa a determinar, está repreendido todo o mal, toda a contenda desse ambiente, eles começam a ser atormentados e ficam perplexos. E eles pedem as coisas mais absurdas. Eles pediram para entrar numa manada de porco. Porque eles sabiam que para um judeu o porco era algo imundo. Era algo imundo, vergonhoso para um judeu. Então o demônio disse assim, nos humilhe mesmo, manda a gente se precipitar naquela coisa que é imunda para vocês, que é uma coisa vergonhosa. Então entenda, irmão, sua posição, quem você é. Eu já vi testemunho de pessoas que chegaram para repreender um demônio, quando colocaram o pé no umbral, na porta da casa, o demônio que estava manifestado na pessoa lá dentro do muro disse, vixe, lá vem ele chegando. Eu não suporto olhar para os olhos dele porque é fogo demais. É assim, irmãos, que o diabo te vê. O diabo te vê como alguém todo poderoso, irmãos. Por quê? Porque o Altíssimo habita dentro de você. Porque Ele está em você. Ele se move em você. Amém? Tenha essa consciência, irmãos. Tenha essa consciência que você andando é a luz do alto andando. A luz que ilumina o mundo andando. Por isso pessoas se precipitam. Essa semana eu estava conversando com uma irmã. E ela disse, rapaz, foi uma agonia tão grande lá em casa esses dias. Eu disse, mas como? Ela disse, eu chamei, chegou 3 colegas universitários meus
E eu disse, gente, vamos ouvir uma ministração? Rapaz, quando a gente botou uma ministração, foi demônio se manifestando nesse povo, nos 3 se manifestaram. Eu digo, e aí a festa? Eu derrubei tudo. Em nome de Jesus, era um sentindo dor, outro vomitando e se sentindo mal, vendo coisas, vendo espíritos. E eu digo, e você fez o quê? Ela disse, eu repreendi. E no final ela disse, ficou todo mundo adorando a Deus lá. É assim, irmãos. É assim que é para acontecer. O mundo diz que são pessoas que colocam nos cultos para encenar. Não, irmãos. Tem pessoas aí possuídas por demônio que não sabem. Elas já estão há tanto tempo sob a influência deles, irmãos, que elas nem percebem. É como o pastor Eduardo citou um exemplo aqui de que na Amazônia existe uma comunidade de formigas que elas chegam, elas invadem um formigueiro da outra formiga e levam os ovos para o outro formigueiro. E aquelas formiguinhas nascem lá e são escravizadas. E elas não percebem, porque desde o seu nascimento elas foram escravizadas. Mesmo assim é o diabo, irmãos. Com muitas pessoas. Elas não entendem, elas acham que essa é a vida dela. Diz, essa é minha sina. Não, é uma mentira do diabo, irmãos. Você nasceu para reinar, reinar em vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há, irmãos. É uma mentira do diabo. Oh, glória. Porque nós sabemos, Pai, que os que são da fé, Pai, que os nossos descendentes, eles diziam tudo posso naquele que me fortalece. Eu até anotei aqui, corremos e não nos cansaremos, fomos constituídos com cabeça e não por cauda, que quando intentam em algum caminho contra nós, por certo eles são confundidos. Você tem que estar confessando dessa forma, irmãos. Se levantou uma circunstância, diga, está vindo por esse caminho, mas a Bíblia diz que por 7 você vai sair. Confundido. Confundido, irmãos, é desesperado. Bate num canto, bate no outro e não sabe, irmão, por onde vai. Ele quer escapar. É isso que o diabo quer da vida da gente. Desde que você tenha consciência de quem é você em Cristo. Entenda que é por causa de Cristo. Não é por causa de mim, nem pelas as obras que eu faço, nem as obras que você faz, mas por causa de Cristo. De tudo aquilo que ele escolheu ser, de se esvaziar e vir aqui na terra, irmãos, e pagar o preço. O escrito de dívida que existia contra a sua vida. Essa é a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. A Bíblia diz lá em Tiago, não precisa ser abrir. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ou seja, ele foge, irmãos. Quando você decide se submeter a Deus, ele foge da sua presença. Porque ele sabe que você está respaldado pelo céu. Ele foge. E a gente foge daquilo que a gente tem medo. Então, se ele fugiu de você em uma vez, tenha consciência que ele vai fugir de todas as vezes. Amém? Aleluia. Aleluia. Lá em Salmos 16, eu achei tremendo esse versículo. Ele diz, quanto aos fiéis que há na terra, ele é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer, diz o Senhor. O Senhor diz, você é que são os notáveis dessa terra. Em você estão todo o meu prazer. Sintam-se privilegiados, porque é assim que Deus quer que você se veja. Como alguém mais que vencedor. Alguém que é inspirado pelo céu. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Sua mente não é mais aquela mente que você tinha antes de aceitar Jesus. Hoje a sua verdadeira mente é a mente de Cristo. Então você não pensa por si mesmo. Você pergunta e ora a Deus. Pai, qual é a tua vontade para esse caminho que está se apresentando na minha vida? É o caminho correto para mim, Pai? Se houver a paz no seu interior, avance, irmãos. Se o Senhor tratou com você dizendo avança, é isso que eu quero para você. Se veio paz, veio alegria, avança. Agora, se veio tristeza, veio receio, irmãos, é um alerta de Deus. É algo que você precisa investir mais tempo em oração. Por quê? Para que Deus possa lhe dar as estratégias adequadas. Porque tem coisa que Deus tem para a sua vida que não é para agora, mas Ele decide revelar. Por quê? Porque Ele é um Deus bom. Ele chega e diz, eu quero mostrar o presente que eu tenho para você. Olha o que está esperando por você aqui. Então não se apresse. Tem que tomar uma decisão antes de você orar a Deus.
Mas depois que você orou, descansa e se alegra, festeja. Festeja. Porque o Espírito Santo vai pegar junto com você e vai ser sobrenatural. Aleluia! Aleluia, Pai. Fecha seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra nessa manhã. Porque o Senhor é bom. Porque eu estou diante dos notáveis, Senhor, aqui nessa terra, Pai. Onde a sua palavra diz que em neles está todo o seu prazer, Pai. Eles são aqueles que o Senhor se alegra, Pai. Esses são os teus filhos, Pai. Estes são os filhos de Deus, Pai. Eu te louvo, Pai. Porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, Pai. Eu te louvo, Pai. Porque nós correremos. Nós correremos. Nós caminharemos e não nos cansaremos. Não nos fadigaremos. Mas seremos fortes, Senhor. Seremos prudentes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Porque a tua graça e o teu favor estão conosco, Pai. A misericórdia tem corrido ao nosso encontro, Pai. Assim como ela correu, Pai. A bondade e a misericórdia correu ao encontro de Mefibosete. Será com nossas vidas, Pai. Ela correrá e nos alcançará, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós seremos alcançados e seremos beneficiados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Oh, aleluia. 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 Oh, glória a Deus pela tua bondade. Nós te louvamos. Eu posso manifestar a tua glória.